Ok, senhores, professor Riane, mais uma vez aqui na disciplina de ensaios e testes, dando sequência ao nosso assunto de medição de resistência. Falamos na última aula sobre medição de resistências médias, através de ohmímetros, métodos da queda de tensão, ponte de Wheatstone, e hoje daremos sequência com o nosso assunto, tratando de medição de baixas resistências, resistências muito baixas, bem menores do que 1 ohm, miliohms, micro-ohms, resistências baixas que nós vamos utilizar os miliohmímetros e os micro-ohmímetros. Então vamos dar sequência, peço aí permissão para entrar em cada residência, em cada local de trabalho, não sei de onde você está acompanhando essa aula, mas que possamos ter aí bons momentos juntos nos próximos minutos, ok? Então vem comigo que nós vamos começar a nossa aula, joia? Aqui nós temos a nossa apresentação e vamos tratar aqui das medições de resistências com micro-ohmímetro, ou seja, resistências muito baixas, e miliohmímetro, resistências baixas. Lembrando do último slide, onde resistências muito baixas, na ordem de micro-ohms até miliohms, nós utilizamos os micro-ohmímetros para isso, o mais conhecido é a ponte Duckter, não é isso? E as resistências baixas, que vai de miliohms até 1 ohm, e tem algumas possibilidades, como galvanômetro diferencial, potenciômetro, a ponte Kelvin e até a ponte Duckter também é utilizada. Assim como nós vamos ver que a tecnologia vai avançando e alguns fabricantes até conseguem construir pontes Kelvin que dão uma excelente precisão para medir micro-ohms. Então nós vamos tratar isso um pouco melhor a partir de agora, certo? Olha o que nós temos aqui, pessoal, no slide principal. Esse daqui é um miliohmímetro digital do fabricante Instrum, e ele, até a propaganda dele, eu tirei do site do fabricante, ele atende a NBR 5419 de 2015. Que NBR é essa? Que trata de assunto das descargas elétricas, descargas atmosféricas, proteção de descargas elétricas. E essa norma ela define que é necessário fazer o teste de continuidade elétrica na descida de todos os sistemas dos para-raios e ver continuidade entre os aterramentos. Então, quando eu quero medir se toda a descida do meu sistema de para-raios está íntegra, está funcionando, ela está com uma resistência baixa, como deve ser, se eu quero medir a continuidade entre vários pontos de aterramento do meu sistema, para isso eu preciso de usar um miliohmímetro. E esse fabricante aqui está dentro dos padrões de medição da norma 5419. Já comentamos na última aula que seria impossível medir resistências de continuidade de condutor de cobre, de alumínio, seja lá o que for, ou entre sistemas de aterramento, utilizando um ohmímetro convencional. Ele não dá precisão. A resistência, nesses casos que eu citei, seria muito abaixo de 1 ohm. Se é muito abaixo de 1 ohm, o ohmímetro não consegue dar precisão. Eu tenho um erro das ponteiras, tenho um erro do contato, então tem vários erros que a gente vai ver que nessas malas de teste, esses erros são evitados. Ok? Então vamos lá, já falamos aqui das resistências baixas e muito baixas, e aí, óbvio, os micro-ohmímetros são instrumentos de medição que são capazes de medir resistências extremamente baixas, tipicamente micro-ohms. Então, os micro-ohmímetros são essas máquinas que tem uma foto de uma mala de um micro-ohmímetro, esse daqui eu acho que é da Instrum também, e ao contrário, os miliohmímetros são também instrumentos de medição com precisão capazes de medir resistências pequenas, baixíssimas sim também, miliohms. Está aqui, ó, um da HiMed, a gente pode ver a escala dele de 0 até 200 miliohms. Então ele consegue medir até 200 miliohms, uma resistência muito pequena. 200 miliohms seria 0,2 ohms. Então isso aqui é uma mala, é um aparelho, é um equipamento, um miliohmímetro, que mede até 0,2 ohms. Então olha a precisão, a escala máxima dele seria de 0,2 ohms. Ok? E aqui o micro-ohmímetro que mede até micro-ohms. Percebem? Então vamos lá. Para que a gente usa esses equipamentos? Já citei um caso ali de fazer medição das descidas do sistema dos para-raios, de aterramento e tudo mais. Mas tem várias outras aplicações com os meus micro-ohmímetros e miliohmímetros. Por exemplo, controle da qualidade, acabei de citar a conexão do sistema de aterramento. Será que os pontos de aterramento, de conexão, eles estão realmente bem executados, estão íntegros? Então eu uso essas máquinas para fazer essa medição e fazer essa verificação. Medição de sistema de proteção de descargas atmosféricas, o SPDA, os PDAs da norma. Será que as descidas dos para-raios estão íntegras, estão com continuidade, estão conectadas ao sistema de aterramento? Fabricação de bobinas e transformadores. Quando eu faço uma bobina, é cobre enrolado.
quando eu faço enrolamento primário, secundário de um transformador, de motor também, né, são bobinas de cobre enrolado. Resistências baixíssimas, né, resistência do cobre enrolado. Então, como é que eu faço essa medição utilizando um instrumento, um multímetro convencional? É impossível, eu preciso usar os miliohmímetros e os micro-ohmímetros, tá? Dependendo do caso. Teste de circuitos impressos para medir continuidade, para medir resistências de um ponto a outro dentro dos circuitos impressos, resistências muito baixas, sabidamente baixas. Teste de fiação e sistemas elétricos. Às vezes eu quero medir a resistência de um metro de condutor, de bitola 1,5, de bitola 2,5, até para verificar, né, se a resistência desse condutor está de acordo com a norma de fabricação desse condutor. Será? A gente vê muito hoje em dia o caso dos cabos desbitolados, né? São os cabos que não atendem norma com relação à quantidade de cobre utilizado, ao grau de pureza de cobre, a seção nominal do cobre do condutor. Então, será que se eu medir a resistência de um trecho de condutor para verificar se está de acordo, né, com os padrões estabelecidos em norma, será que eu consigo com um ohmímetro normal? Né? Claro que não, preciso usar esses instrumentos. Né? Teste e ensaio de motores elétricos, medição de bobina, de continuidade de motor, continuidade de bobina, medição da resistência da bobina dos motores, né? Análise de quadros elétricos, para medir a resistência de barramentos de cobre. Então, barramento de cobre, resistências miliohms, micro-ohms algumas vezes. Então, utilize esses instrumentos também. Controle de qualidade de relés e contatores. Então, será que eu consigo medir a bobina de um relé, a bobina de um contator, o contato fechado de um contator, de um relé, de um disjuntor? Acho que nem está aqui disjuntor, mas aqui, né, vou até revisar para colocar disjuntores também, medição de resistência de contato fechado de disjuntor, e teste de conectores e conexões elétricas diversas. Então, quando você quer garantir que uma conexão elétrica está bem feita, está bem executada, está íntegra, né, está com uma boa qualidade, você utiliza essas malas de miliohmímetros e micro-ohmímetros. Perfeito? Então, olha só, pessoal, a gente começando, né, pelas resistências muito, muito baixas, que são os micro-ohmímetros, eles também são conhecidos como ponte Ducter. E, na verdade, ponte Ducter é um nome de um fabricante, né, assim como Gillette para lâmina de barbear, enfim, e acabou ficando conhecida essa ponte Ducter do fabricante como micro-ohmímetro, né, mas nada impede que tenha outros nomes, tenha outras tecnologias atualmente, inclusive. Tá? O micro-ohmímetro é um instrumento. A gente medir com alta precisão resistências muito baixas. Contato de disjuntor, como eu citei, de chaves, barramentos, enrolamentos de transformadores, motores, com correntes de 1 mA até 100 A. Então essas malas, elas são preparadas para injetar na resistência que eu quero medir, desde 1 mA até 100 A. Depende da resistência que eu estou medindo. Né? Então, se eu quero medir, claro que quanto maior a corrente que eu estou injetando, menor vai ser a resistência. Menor vai ser a resistência que eu estou medindo. Então, se eu pegar um barramento de cobre, né, um barramento aí de 5 centímetros de largura por 1 metro de comprimento, onde a resistência é muito baixa, e injetar ali uma corrente, como a resistência ela é muito, muito baixa, a corrente vai ser muito, muito alta. Né? Então, a corrente é inversamente proporcional à medição da resistência que eu estou executando. Então, as malas têm essa limitação de corrente. Né? Quanto maior a corrente que a mala consegue injetar, menor é a resistência que eu consigo medir. Entende? Ela utiliza o método de 4 terminais para evitar erros na medição provocada pelos cabos e suas resistências de contato. Todas essas fontes, Kelvin, Ducter, micro-ohmímetros, eles utilizam o método de 4 terminais. Nós vamos ver alguma foto ali. Normalmente você tem 2 terminais, C1 e C2, para injetar a corrente, e 2 terminais, P1 e P2, para coletar a tensão. Então, normalmente, são 4 terminais. Com esses 4 terminais, 2 exclusivos para injeção de corrente, 2 exclusivos para medição de tensão, eu consigo eliminar o efeito do mau contato. O mau contato, até o efeito dos próprios cabos, a resistência dos próprios ponteiros, dos próprios condutores da mala, eles entram dentro da ponte. Tudo isso é feito através de ponte, né? Aquela ponte, tipo ponte de um Wheatstone, só que um pouco mais sofisticado. Eu consigo pegar todas as resistências, eu faço uma calibração na minha mala, na minha ponte, e eu consigo com isso, pessoal, eliminar, né, o erro dos cabos das malas e também do próprio resistência de contato com material ou com componente que eu vou medir. Tá? Uma coisa muito interessante.
Normalmente, eles têm uma bateria interna recarregável, essas malas são grandes, pesadas, tem bateria interna, onde consigo fazer testes e injetar até 10 amperes de corrente. Passou disso, eu tenho que ligar na tomada e posso chegar até 100 amperes de injeção de corrente. Tá? Mas às vezes eu estou num lugar que eu não tenho um ponto de tomada acessível, não tem energia, eu consigo usar a própria bateria interna das minhas malas. Também funciona para o milli ohmímetro, é a mesma coisa. E tem uma chave que verifica o estado da carga da bateria. Onde tem uma chavinha, um botãozinho que eu testo para ver como é que está a bateria, quanto que ela está carregada, né? Se ela está quase acabando, está pela metade ou está 100%, para ver antes de ir para o campo, né? Para não ir despreparado, chegar lá, a bateria acabou, está no final. Eu testo isso antes de sair para uma execução, a medição de campo. Beleza? Aqui temos um fabricante da Eletroteste, um micromímetro MR10W. Perceba que os 4 terminais, 2 pretos e 2 vermelhos. Normalmente aqui o C1, eu não sei como não dá dando para enxergar aqui direito, mas normalmente você tem aqui, né, os pretos para corrente, os vermelhos para potencial ou tensão, a mesma coisa, ou vice-versa. Mas eu tenho C1, C2, que é a entrada e saída de corrente, P1, P2, a medição, a DDP entre os dois pontos que eu estou fazendo a medição. Tá? P de potencial elétrico. Ok? Aqui a alimentação da tomada, o botão de teste da bateria interna, a definição da escala que eu estou medindo. E olha quantas escalas nós temos. De 0 a 200 ohms, 0 a 20, 0 a 2, 0 a 200 mili, 0 a 20 mili e até 2000 micro, que é uma corrente de 10 amperes. Tá? Alguns eu consigo medir, inclusive, resistências menores ainda. Então, isso aqui é uma mala que vai de 0,1 mA de corrente até 10 amperes. E aqui a resolução, nessa escala de 0 a 2000 micro-ohms, a resolução é de 1 micro-ohm. O que significa essa resolução? Eu consigo detectar uma alteração de 1 micro-ohm na resistência que eu estou medindo. Olha que fantástico, né? E aqui tem mais informações desse micromímetro, né? A alimentação CA de 110 ou 220, bateria interna de 1,2 volts, 20 ampere-hora, precisão a 0,25%, mais ou menos 2 dígitos, que é a medição de instrumentos digitais, é assim que é definida, um display de 3 dígitos e meio, ou seja, 3 dígitos de 0 a 9 e um dígito, normalmente é 0 ou 1, né? A escala corrente a gente vê de acordo com a tabela aqui, que a gente vê, e aqui a resolução de cada escala. Então, perceba que a escala de medição de resistência está muito ligada, né, relacionado com a escala, com a máxima corrente em cada escala dessa daqui. Né? Então, a corrente é que define a medição da resistência. A corrente máxima que eu estou injetando, eu defino qual vai ser a escala máxima de medição de resistência. Perfeito, pessoal? E agora vamos falar um pouco, né, saindo do micro-ohmímetro, para ir para o milli-ohmímetro, que também são instrumentos capazes de medir resistências muito pequenas, tipicamente milli-ohms. O mais famoso, o mais comum, a tecnologia que mais se aplica nos instrumentos de milli-ohmímetros é a ponte Kelvin, de 4 fios também, ou seja, C1, C2, P1, P2. C1, C2 a injeção de corrente, P1, P2 a medição de potencial. Com isso eu consigo fazer uma calibração na mala, né? Eu curto-circuito as ponteiras de corrente, e faço uma calibração para poder zerar e compensar os próprios cabos que eu estou utilizando para fazer a conexão, né, na resistência que eu vou medir. Então eu compenso aqueles cabos, eles deixam de influenciar, a medição que eu vou ler já estão compensadas, estão descontadas as resistências dos cabos que eu utilizei e também as resistências de algum mau contato que possa acontecer. Ok? Esse método, né, tá falando aqui, ele testa, elimina a resistência de contato e minimiza a possibilidade de erros causados pelas resistências dos cabos. Justamente porque eu faço uma calibração antes, eu faço um ajuste de zero, né, para compensar esses cabos envolvidos na medição. Ok? Aqui está até repetindo, né? Resistência de contato, papapá. E possui uma bateria interna, assim como no micromímetro, recarregável, podendo também ser alimentada a partir de uma tomada padrão de 110, 220 de energia elétrica, ok? E permite ter uma chave que verifica também o nível da bateria interna. Então, são malas, pessoal. Na verdade, quando eu pego uma mala de milli-ohmímetro e micro-ohmímetro, né, olhando para a mala, são muito parecidos. A forma de medir é idêntica. O que vai diferenciar uma da outra
é a capacidade de injeção de corrente na resistência que eu vou medir. Então, correntes menores, miliohmímetro, correntes maiores que eu consigo injetar, eu consigo medir resistências ainda menores, que é o microhmímetro. Perfeito? Bacana, né? Aqui nós temos a foto de um miliohmímetro por ponte Kelvin analógico, já uma mala mais digital, tem malas hoje em dia ainda mais sofisticadas, até microprocessadas, né, com uma tecnologia que faz até o ajuste automático da escala. Aqui a escala ainda é, né, por dial, um botão que você vai ajustando, mas algumas você já consegue fazer exclusivo, já tudo automático, microprocessado lá dentro. Ponte Kelvin também é chamada de ponte dupla ou ponte Thomson, que é uma modificação da ponte de Wilson. Né? Ela serve para medir resistência de 0,1 ohm até 0,0001 ohm, né? 0,1 miliohms, ou até menos. Okay? Aí uma foto aí, né, de novo da Raimed, um miliohmímetro. Olha lá, ele faz leitura de baixa resistência, alcance de 1 miliohms até 200 miliohms e corrente de 1,2 amperes. É a corrente máxima que essa mala consegue injetar na resistência que eu estou medindo. E aqui, que eu pedi do fabricante também, a utilização desse equipamento tornou-se obrigatória na NBR 5419 de 2015 para fazer o quê? Inspeção em SPDA. O que é SPDA? Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas, que é o sistema onde tem os para-raios, né? Tem as descidas, a condução, eu faço o sistema de captação, sistema de descida, são normalmente cabos de cobre ou alumínio nu, e eu tenho que fazer o aterramento desse sistema. Então eu tenho que captar o raio, a descarga elétrica, a descarga atmosférica, tenho que conduzir isso muito bem e tenho que aterrar isso muito bem. Para garantir que esse sistema esteja todo funcionando, íntegro, a gente faz a utilização, né, da medição das descidas dos cabos, da conexão com os pontos de aterramento, entre os pontos de aterramento, e para isso eu uso essa mala aqui. Essa mala já está de acordo para conseguir fazer isso, né? Inclusive, né, a continuidade entre armaduras e estruturas prediais, né, estruturas de alvenaria onde eu utilizo a própria ferragem para fazer aterramento, estruturas metálicas de cobertura, por exemplo, né, estruturas metálicas de suporte de placas fotovoltaicas. Então, para garantir que isso tudo está conectado, está bem executado, a gente faz a medição dessas resistências que são muito baixas. Ok? Aqui tem um diagrama, depois eu vou deixar como atividade para vocês entenderem, a partir da ponte de Wheatstone, as modificações que foram feitas, né, uma resistência aqui muito bem calibrada, de material específico. Quando eu fecho a chave aqui, eu faço a injeção, ou seja, tem esse jeitão aqui é o jeitão da ponte de Wheatstone, só que eu acrescentei outros elementos para garantir a medição de resistências com muita precisão, de resistências baixas. Tá? Eu vou deixar isso como aí desafio para vocês, para a partir do entendimento da ponte de Wheatstone, a gente partir para o entendimento da ponte de Kelvin. Show plus? Tranquilo, senhores? E por fim, né, só um tira-dúvida. E hoje a aula conceitual ela é rápida e teria atividade prática no laboratório logo em seguida. Né? Então a gente dá uma teoria rápida e parte para a atividade prática, que devido ao sistema aqui do ensino remoto, não vai ser possível executar a prática, mas eu vou deixar uma atividade para vocês no sistema, de modo a replicar essa prática de uma forma, claro, óbvia, teórica, mas que vocês não percam esse entendimento, e também deixando 2 vídeos da Qualifios, que é um órgão que tem feito um trabalho muito interessante, muito bacana, louvável, de avaliar a qualidade dos condutores que nós estamos comprando, que existem no mercado. Então, a Qualifios tem vários fabricantes associados, aonde ali a gente é verificado de fato se os condutores atendem a questão da resistência, ohms por quilômetro, né? Se ele atende a questão da bitola de seção mínima, peso e tudo mais. Então, vou deixar uns vídeos da própria Qualifios mostrando cabos suspeitos e cabos confiáveis, a diferença entre os dois, como é que a gente pode observar a diferença entre os dois, lá no site da Qualifios, quais são os fabricantes que são confiáveis, né, que já passaram pelos testes da Qualifios, enfim. Então, muito cuidado na hora de a gente comprar esses cabos, que às vezes você acha que deveria ter uma resistência, por exemplo, se eu não me engano, dá em torno de 0,8 ohms por quilômetro de cabo bitola 2,5 milímetro quadrado, e às vezes você acha 50% uma resistência 50% maior do que isso. É um exemplo que ele dá no vídeo.
né? Então você está comprando um cabo achando que está comprando bitola de 2,5, na verdade ele é bem menor do que isso, né? A bitola, a seção dele é bem inferior a isso, portanto vai conseguir conduzir uma corrente bem menor do que a corrente de norma para aquela seção. Olha que perigo, né? Você está gastando dinheiro, colocando um condutor na sua residência, na sua instalação, com bitola 2,5, bitola 1,5, bitola 6 milímetros, achando que ele vai ter uma capacidade de condução de corrente, né, X, e na verdade, como ele tem muito menos cobre, como a seção inferior, como ele até tem muito menos peso, né, muito menos massa, quando a gente pesa um rolo de um cabo suspeito de um cabo confiável, a gente vê que o cabo confiável o peso dele é muito maior, porque tem muito mais cobre, e aí olha o risco que a gente está correndo ao colocar, né, um condutor que não suporta aquela corrente que deveria suportar, né? E para fazer esses ensaios, vocês vão ver nos vídeos, ele usa um milhomímetro, né? Nós faríamos esse ensaio, inclusive, no nosso laboratório. Né, o ensaio que eu faço com vocês é usar um milhomímetro para medir 1 metro de condutor de cabo 2,5. E aí a gente faz as contas, cabo 2,5, 1,5, acho que 1,5, se não me engano. Nós fazemos as contas, resistência ρL sobre A, e aí comparamos com o valor medido e vemos se está de acordo ou não, né, vemos se está de acordo com o que deveria ser ou não. É uma prática muito interessante, mas que se a gente talvez volte a tempo no presencial e a gente consiga executar, mas se não, pelo menos vocês vão ter a teoria e ter uma noção do que a gente faria. O vídeo da Qualifios vai nos ajudar bastante nesse sentido, nessa reprodução da prática que nós faríamos aí em sala de aula, não no laboratório, melhor dizendo. Ok, pessoal? Por fim, né, qual que é a diferença entre micromímetro e milhomímetro? É que o micromímetro faz medições de correntes mais altas, tipicamente até 10 amperes. Algumas malas chegam até 100 amperes. Já vi uma que chegava a 300 amperes. E o milhomímetro, ele mede correntes menores. 1 ampere, em torno de 1 ampere, né? E no mínimo 10 mil, mas em torno de 1 ampere, 1,2, 1,5. Tem milhomímetro que chega até 10, né? Ou seja, está tendo uma faixa aí comum entre o micromímetro e o milionímetro já, né? Então a diferença entre os dois está na máxima corrente que esses instrumentos conseguem medir. Quanto maior a corrente que ele consegue medir, que ele consegue injetar, menor é a resistência que é possível de ser medida, né? Então quanto mais corrente eu injeto, mais micro-ohms eu consigo chegar à medição com precisão. Conseguiu entender? Tranquilo, pessoal? Então, o conteúdo teórico dessa aula de hoje acabou dando em torno de 22 minutos de aula, mas é em torno de 15 a 20 minutos. E agora a gente vai partir, né? Leiam o material com cuidado, assistam os vídeos que eu vou deixar complementar no SIGA, da Qualifios. São 2 vídeos curtos que valem muito a pena assistir para poder realizar as atividades com segurança e resultado confiável. Beleza? Pessoal, obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até o próximo momento aí. Qualquer dúvida, não deixem de colocar no nosso grupo do Telegram lá na plataforma digital, beleza? Senhores, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima.